Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa lista de videoaulas eu vou te ensinar do zero a linguagem de programação Java. E essa é a quinta aula do nosso conteúdo que fala sobre desenvolvimento em Java para iniciantes e estudantes. Se você está chegando agora, então, eu recomendo que você clique no card para você acessar o nosso conteúdo completo e entender como nós chegamos até aqui. Nessa aula nós vamos falar sobre operadores lógicos e relacionais, né? Então nós estamos utilizando Java, nesse momento aqui no nível bem iniciante, tá? E nessa aula aqui nós vamos falar, né, dos operadores que podem fazer comparações dentro do nosso software, do nosso aplicativo. Bom, eu deixei aqui uma lista, tá, de alguns símbolos que são utilizados para essas comparações, né, e para essas análises lógicas. Olha só, nós temos aqui dois sinais de igual, tá vendo? Nesse ponto aqui, que seria o que? O igual a. Então, se você acompanhou as aulas anteriores ou se você já tem algum conhecimento, né, na linguagem de programação Java, você sabe que o sinal de igual ele é entendido como recebe. Então, por exemplo, quando nós desejamos, né, atribuir um valor a uma variável, nós teríamos lá, para exemplificar, string, nome, tá, que recebe um valor qualquer, por exemplo, Wagner, ok? Então, o sinal de igual seria o recebe. Porém, quando você coloca dois sinais de igual, nós temos o igual a. Isso é para fazer um comparativo. Então imagina que para a pessoa acessar o nosso aplicativo, para ele acessar o nosso software, a senha dele tem que ser igual a 1, 2, 3, 4. Tá? Então quando ele digitar a senha, nós vamos fazer um comparativo para saber se a senha dele é igual a 1, 2, 3, 4. E aí nós saberíamos então se ele pode logar no nosso software, né, no nosso aplicativo ou algo nesse sentido. Tudo bem? Aí nós temos outros comparativos aqui, ó. Maior que, menor que, né? Serviriam aqui, por exemplo, para idades, né? Maior ou igual a, então você percebe que aqui nós temos uma combinação de sinais, tá vendo? De símbolos, tá? E o diferente de, que seria aqui a exclamação e o sinal de igual, tá? Então esses daqui são os nossos operadores relacionais. Existem também os operadores lógicos, tá? Eu deixei dois exemplos aqui, que é o e comercial duplo, ele vai atuar como o e, né? Então imagina que dentro do nosso software, né, a pessoa ela tenha que ter 70% de presença e uma nota superior a 7. Tá? Então nós teríamos esse comparativo aqui, né? esse operador lógico. Ela tem que ter 70% de presença e também tem que ter uma nota superior a 7. Tá? E nós temos aqui também a representação do ou com essas duas barras aqui. Utilizando o mesmo exemplo, nós poderíamos dizer que a pessoa tem que ter 70% de presença ou uma nota superior a 7. Tá? Claro que aqui eu estou exemplificando, né? Eu estou só falando e agora nós vamos então fazer tudo isso aqui na prática, tá? Então vamos lá, vamos acessar o nosso ambiente de desenvolvimento. Bom, então para o nosso exemplo prático, tá? Nós estamos utilizando o Browxy.com. Se você está chegando agora, né, eu recomendo, como disse antes, acessar nossa playlist, né, para você entender como nós chegamos até aqui. Mas em resumo, esse daqui é um site que permite você criar uma codificação Java sem a necessidade, pelo menos a princípio, de instalação, ok? De nenhuma IDE, né, de nenhum software aí no seu computador. Então nós estamos utilizando isso daqui para poder aprender os primeiros códigos na linguagem de programação Java. Legal, esse daqui foi um exemplo que nós usamos nas últimas aulas, né? Eu vou apagar essa parte aqui da estrutura. Vou fechar essa tela aqui que abriu. Eu vou apagar essa parte aqui, tá, da estrutura que nós havíamos criado. Vou deletar. E nós vamos criar uma int, né, que seria uma variável int, chamada idade. E essa variável, a princípio, ela vai receber
o valor 18, ponto e vírgula. Tá? Um detalhe que eu gosto sempre de comentar nas aulas é que é o seguinte: a princípio nós estamos trabalhando com as variáveis, né, de forma fixa, porque nós estamos aprendendo os primeiros códigos na linguagem Java. Tá? Nesse momento nós estamos trabalhando de uma forma muito básica com essa linguagem de programação. Então o correto, evidentemente, quando você está construindo um software, é você coletar essa informação aqui, geralmente numa caixa de texto. Tá? Mas para os nossos comparativos aqui vai servir legal. Então, qual que é a ideia, né? Qual que é o plano aqui? Nós estamos falando sobre operadores lógicos e relacionais. Tá? Então, aqui nós vamos criar um exemplo para testar a seguinte ideia. Se a pessoa tiver a idade maior ou igual, né, a 18, ela poderá acessar o nosso aplicativo, né? Ela poderá acessar aí o nosso software. Ok? Caso ela não tenha essa idade, né, seja menor do que 18, então ela não pode utilizar o nosso software. Bom, para isso, nós falamos algumas aulas atrás aí sobre um tipo de variável chamado Boolean, tá? Que ela é capaz de acumular valores verdadeiros e falsos, né? Então ela faz um comparativo. O verdadeiro aqui nós vamos entender como true, tá? Que seria evidentemente em inglês, ok? E nós temos também o falso, né? Que seria aí já de um jeito um pouco mais simples, né? Seria o false, desse jeito, ok? Então são os dois estados, né, que uma variável boolean pode receber para poder fazer o comparativo. Legal. Então, retomando o nosso objetivo, se a pessoa tiver a idade maior ou igual a 18, ela pode entrar no nosso aplicativo, então seria true. E se ela tiver a idade menor do que isso, então ela não pode entrar no nosso aplicativo, seria o false. Ok? Então vamos lá. Nós vamos então, dentro da nossa codificação, criar uma boolean, tá, chamada resultado, ok? E ponto e vírgula. Então nós temos lá uma variável agora do tipo boolean que se chama resultado. Legal. O nosso resultado, né, a variável resultado, ela recebe o seguinte, né? Nós desejamos aqui fazer um comparativo. Então nós precisamos saber se idade é maior, tá, ou pelo menos igual a 18 anos, ok? Então veja bem, qual que é o nosso comparativo aqui, né? Nós teríamos uma caixa de texto coletando a idade da pessoa. A partir do momento que ela digitou aquela idade, nós teremos uma variável booleana, né, que recebe os estados verdadeiro e falso, que vai fazer esse comparativo. Então o resultado ele vai receber o quê? A idade, vai fazer o comparativo se é maior ou igual a 18. Legal. Clicando aqui em Run, né, vamos clicar aqui em Yes, você vai perceber que sim, a nossa idade ela é maior ou igual a 18, então ele vai permitir a entrada no app. Vamos supor que a pessoa digitou um outro valor, né, que ela digitou aqui, por exemplo, na idade 16 anos. Tá? Se nós clicarmos aqui em Run, para fazer o comparativo, você vai perceber que agora ele vai nos trazer o resultado falso. Por que ele vai trazer o resultado falso? Porque a idade ela não é nem maior nem igual a 18, então ele negaria o acesso à aplicação, negaria aí o acesso ao software. Tá bom? Lembrando que esses exemplos, né, de acesso ao software, de idade, né, nós teríamos que ter vários outros itens para fazer os comparativos, né? Por exemplo, a idade a pessoa pode colocar o que ela quiser, tá? Então nós poderíamos, por exemplo, colocar o ano de nascimento, né? Ou fazer o comparativo a um cadastro que ela tenha no banco de dados, alguma coisa nesse sentido. Mas essas são as complexidades, né, do desenvolvimento de aplicações, de softwares. Então, se você quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora, nós estamos aqui dando, né, os primeiros passos dentro da linguagem de programação Java, ok? Então, espero que tenha entendido o nosso exemplo, espero que tenha gostado. Se essa aula foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, né, e ativa o sino para você receber todas as nossas novidades assim que elas forem lançadas por aqui, tá bom? Um grande abraço, te vejo na próxima aula e até lá!